versículos 46 ao versículo de número 52, a palavra do Senhor nos diz assim: E vieram para Jericó, e, saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. Vocês, versículo 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a blasfemar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, falando, disse um jamais, entendeu? Tem olho, levanta-te e vejam. E ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. 51. E eu falando disso, e eu faço, me cego e disso, mesmo, porque eu não fiz. E Jesus lhe diz: Vai, a tua fé te salvou. E logo ouviu e seguiu a Jesus pelo caminho. Ore comigo. Senhor, fala conosco nesta noite. Que nós possamos sair daqui renovados, transformados, mudados, vitoriosos pela tua palavra. Amém? Não é proibido você glorificar o nome de Jesus enquanto recebe a palavra. O crente, ele é alimentado pela palavra do Senhor. Eu quero nesta noite me subordinar ao tema 5 lições do milagre na vida do cego Bartimeu. 5 lições do milagre na vida do cego Bartimeu. Eu considero esse milagre na vida de Bartimeu, cujo texto vocês já sabem, ou o nome vocês já sabem que não é um nome próprio, é uma expressão grega. Bar é filho, Timeu então é o nome do pai. Então é o filho de Timeu, ou cego que era filho de Timeu. A sociedade judaica era uma sociedade que tinha um costume, hoje para nós considerado um costume preconceituoso. Mas eles então se subordinavam a uma cultura que excluía as pessoas que tinham uma deficiência física, excluía algumas pessoas doentes que eram consideradas impuras, como os leprosos, pessoas que possuíam algum tipo de fluxo do seu corpo, seja sanguíneo ou de outros problemas. Então essas pessoas, elas eram excluídas da sociedade, elas eram abandonadas, eram deixadas. Alguns precisavam viver à margem de uma estrada, de um caminho, e não tinham direito a nada, eram tidos como pessoas amaldiçoadas e precisavam se esmolar, pedir esmola para a sua sobrevivência. Pessoa como os leprosos tinham que viver fora da porta da cidade, não podia nem entrar na cidade. E quando vinha um desavisado, por exemplo, que um leproso ia andando, e essa pessoa ia passar perto do leproso, o leproso era obrigado a gritar: leproso, 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 para que o outro se afastasse dela. Então essa era a cultura. E eu estou dizendo isso para você entender o porquê, talvez, o nome desse homem, o nome dessa pessoa não está aqui na Bíblia, como está o nome de Zaqueu e de outras pessoas que tiveram um encontro com Jesus. Esse homem, ele é chamado pelo nome do seu pai. Outra coisa que eu penso é que certamente Timeu era uma pessoa importante naquela cidade. E alguns historiadores até especulam, até dizem que pelo fato de Timeu ele se insubordinar contra o Império Romano, contra as leis romanas, talvez tenha recebido como punição o vazamento dos olhos de seu filho,
E esse moço, então, que era uma criança ou um adolescente, ele teve os seus olhos vazados, ele perdeu as suas vistas como uma punição por causa da insubordinação do seu pai em algum momento da sua vida. O certo, queridos, é que esse milagre é intrigante. Ele me chama a atenção em meio aos demais que Jesus, ele operou. Houve milagres que Jesus quis operar. Por exemplo, quando Jesus chega ao tanque de Betesda, conhecido ou traduzido tanque da misericórdia, ali tinha muitos doentes, tinha muitos enfermos, tinha muita gente ali na beira daquele tanque. Há muito tempo as pessoas estavam ali. Mas Jesus procura uma pessoa específica, que é um paralítico, está registrado no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Jesus procura especificamente aquele paralítico e pergunta para ele se ele quer ser curado. E aí desenvolve-se aquele diálogo, ele diz: ninguém me joga no tanque, sempre quando vou tem um que desce à minha frente. E Jesus simplesmente diz: pega a tua cama, vai para tua casa, vai embora, acabou o teu sofrimento, acabou o teu problema, está resolvido, você está curado. Ou seja, aquele moço não precisou fazer nada para ser curado. Simplesmente Jesus chegou em meio a tantos outros que poderiam ter a mesma sorte dele. Ele foi agraciado, Jesus o agraciou com o milagre, Jesus o agraciou com a cura. Nós temos também uma certa vez que Jesus estava pregando numa sinagoga, numa casa, e chega um homem ali. Esse homem tem uma mão mirrada, uma mão enrolada ali, paralisada, e Jesus simplesmente olha para aquele homem lá atrás, um pouco mais distante da multidão, talvez escondendo a mão para não aparecer a sua deficiência em meio àquele povo preconceituoso, como eu já disse aqui para vocês. Mas Jesus olha para aquele homem e diz: ei, você aí, vem aqui para o meio, vem para o meio. E aquele moço então vem para o meio e Jesus diz: estenda aí a tua mão. E ele estendeu a sua mão e ele foi curado. Agora, queridos, qual é a diferença? Essas pessoas, elas não fizeram nada, elas apenas tiveram o amor de Jesus, a misericórdia de Jesus manifestada a elas de uma forma graciosa. Jesus quis fazer isso. Agora, há outras pessoas que precisaram provocar os seus milagres. Como eu vejo a história da mulher cananeia, que vem correndo atrás de Jesus e gritando desesperada: Jesus, tem misericórdia de mim! Jesus, tem misericórdia! E vai gritando e pedindo socorro e pedindo milagre. E Jesus faz de conta que não está ouvindo por um momento. De repente ele para e diz: chama essa mulher que vem gritando aí, e que eu quero ouvi-la. E ela vem diante de Jesus e intercede por sua filha, dizendo: minha filha está miseravelmente endemoniada, eu preciso de um milagre na minha casa. Nós vemos o caso também da mulher do fluxo de sangue, excluída, imunda, não podia estar no meio de ninguém, mas aquela mulher, ela toma uma decisão de vida ou morte. É como se ela dissesse: eu não tenho mais nada a perder, se me ver, se me descobrirem, se me apedrejarem, talvez esteja diminuindo o meu sofrimento. Mas só, querido, que o que falava mais forte ao seu coração era que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. Ela não podia tocar em ninguém, ela não podia encostar em ninguém. Ela era uma mulher considerada imune, mas ela decide tocar em Jesus. O que ela faz? Ela rompe a multidão, toca em Jesus e recebe o milagre. Aleluia. E então veja essas pessoas que elas vão atrás do milagre, que elas procuram o milagre. Elas querem que o milagre aconteça de alguma forma. Olha para mim, eu não sei em que grupo que você está. Se você está no grupo que vai ser alcançado pela misericórdia e pela benignidade de Deus, aleluia, ou se você está num grupo que clama um milagre, que pede um milagre, como Bartimeu. Bartimeu, filho de Timeu, conforme Marcos interpreta, esse milagre, ele traz para nós algumas lições importantíssimas. Porque, queridos, nós vemos aqui um homem que ele toma algumas atitudes, algumas ações
que vai mudar a sua vida, que vai fazer toda a diferença na continuidade da sua vida. E eu observo que essas atitudes, essas ações de Bartimeu, elas podem hoje serem praticadas por nós para não só que aconteça em nós o milagre, mas que se ative em nós uma fonte de milagre. Porque muito melhor e mais importante do que receber um milagre é você ser um agente de milagre. Aleluia. Eu vou repetir para você entender. Muito melhor e mais importante do que receber um milagre é você ser um agente de milagre. Aleluia. E Jesus quer fazer que uma fonte de milagre salte de você, faça por você, para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Vamos então para a palavra. Aqui, o texto diz: e vieram para Jericó. E saindo ele de Jericó, ele tinha seus discípulos e tinha uma grande multidão. O cego, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. Veja que ele estava instruindo, ele estava à margem, ele estava mendigando. Ele estava sem expectativa de vida aos olhos daquela sociedade. Era uma pessoa excluída aos olhos daquela sociedade. Só que o versículo 47, ele vai dizer assim: e ouvindo o barulho, ouvindo que era Jesus de Nazaré, Lucas vai dizer, ouvindo o barulho da multidão, ele perguntou o que era aquilo. Quando eu leio Lucas 18, 36, 37, ele traz essa expressão: ouvindo o barulho da multidão, perguntou o que era aquilo. Bartimeu não enxergava, mas Bartimeu ouvia. E aí, queridos, tem uma coisa muito importante, porque o incrédulo precisa ver para crer, mas o crente ouve e crê. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Bartimeu não ouviu a pregação de Jesus. Bartimeu não estava ouvindo uma pregação eloquente de alguém. Ele estava ouvindo apenas o barulho da multidão. Jericó, a cidade das palmeiras, era uma cidade comercial, era uma rota onde as pessoas entravam para fazer as suas compras, para abastecer os seus mercados, para fazer os seus negócios. Então Bartimeu estava acostumado com um tipo de barulho, que era o barulho das trocas, do escambo, da compra, da venda. Era gente falando de dinheiro, era gente falando do que ia comprar. Então certamente passavam muitas pessoas por ali falando de várias coisas, mas ele ouve um barulho de uma multidão diferente. Essa multidão era composta dos discípulos e aqueles que normalmente seguiam Jesus pelos milagres. E Bartimeu não via, mas Bartimeu ouvia. E quando Bartimeu ouve que Jesus vai passando por ali, queridos, ele desperta, e é o que eu quero trazer para você como a primeira lição. Ele desperta algo que tem dentro dele, que é o quê? O interesse por uma vida plena. Aleluia. Bartimeu, ele estava ali mendigando, mas ele sabia quem ele era. Ele sabia quem era o seu pai. Ele sabia quem era a sua origem. Ele sabia onde ele tinha nascido. Ele sabia qual era a sua possibilidade. E ele sabia que estava ali, queridos, não por uma maldição de Deus, mas por uma circunstância, por um coração incrédulo, mau e violento que os homens tinham. E nessa condição, Bartimeu desperta uma coisa: eu quero viver uma vida plena. Eu não aceito esse estágio, eu não aceito esse estado de mendicância, eu não aceito essa posição de mendicância, eu não quero essa vida triste, infeliz, eu não quero essa vida medíocre, mas eu quero uma vida
plena. Eu quero uma vida abundante. Eu quero uma vida diferente. Aleluia. Queridos, então Bartimeu, ele tem interesse pela vida. Bartimeu tem uma expectativa de vida. Olha para mim, qual é a tua expectativa de vida? Qual é o seu interesse pela vida? Quais são os seus objetivos pela vida, querido? Já diz alguém que o pior cego é aquele que não quer enxergar. O pior cego é aquele que não quer ver. O cego, muitas das vezes, ele procura os meios, procura o braille e vai ler, procura a sua varinha e aprende a usar, procura ouvir os sons, conhecer os sinais de trânsito pelo ouvido. Tem ali os sons que diz quando o sinal abriu, quando o sinal fechou, e ele anda ali, atravessa a rua, muitas das vezes até sem ser guiado por alguém. Quantos cegos da visão tem por aí, queridos? Quando eu digo da visão aqui, eu não estou sendo redundante, mas é porque tem gente que é cega do aparelho ocular e é cega no cérebro. Agora tem gente que tem problema no aparelho ocular, mas não tem problema de cabeça, ou não tem problema na cabeça, para não ser pejorativo aqui. Agora tem muita gente que tem dois olhão andando para todo lado, mas não consegue enxergar nada. Tem capacidade física, mas não tem capacidade intelectual. Tem capacidade física, mas não tem capacidade emocional. Tem capacidade física, mas não tem capacidade espiritual. Mas Deus me traz aqui nesta noite para dizer para vocês: eu vou te dar expectativa, eu vou te dar visão, eu vou levantar o teu sinal, eu venho falando diferente para você. Se você recebe essa palavra, glorifica o nome de Jesus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bartimeu não enxergava, mas tinha alguém do lado dele que enxergava. Ele ouvia. E talvez o aleijadinho que estava do lado dele lá, não sei, talvez um coxo, um aleijado, estava sentado do lado dele, não estava prestando atenção em nada. Ah, sou coxo, velho. Ah, sou aleijado, velho. Não tem expectativa nenhuma. Oh, Bartimeu, as esmolas hoje tá pouca demais, não tá passando ninguém. Oh, Bartimeu, será que tá vendo um tantão de gente ali? Será que nós vamos ganhar alguma coisa? Só que Bartimeu olha para ele e diz assim: que multidão é essa? Esse povo é diferente. Bartimeu diz: esse povo é diferente. Essa conversa é diferente. Esse burburinho que está aí é diferente do que a gente costuma ouvir aqui todos os dias. Então ele aproveita o sentido do colega que está do lado para conhecer o que estava diante dele, para descobrir o momento, para descobrir o que estava acontecendo naquela hora, naquele momento. É esse interesse que vai fazer toda a diferença na sua vida. É essa expectativa que vai fazer toda a diferença na sua vida. Tudo perde o sentido quando perdemos o interesse pela vida. Mas enquanto há interesse, enquanto há expectativa, enquanto há objetivo, há vida, queridos. E tem pessoas que vão se agarrar em um som, em um vento, em um momento, em uma sombra, em uma temperatura, em uma palavra, para ver se ali tem um sinal de milagre. Quando Elias estava orando, ele mandou o seu servo ir olhar, veja lá se vem chuva. O servo dele olha: Elias, eu acho que dessa vez você brefou, viu? Tá complicado. Tá difícil, o céu tá limpo demais. Aí o servo dele, sem fé, voltou. Apareceu uma nuvenzinha ali mais escura. Mas olha aqui, ó, do tamanho da minha mão. Olha a mãozinha aqui, tamanho da mão do homem. Pequeninha demais. Não te importa não, Elias. Aleluia. Só que Elias tinha uma visão que o servo não tinha. Elias enxergava para além do globo ocular.
Elias enxergava para além, aleluia, do nervo óptico, das instalações elétricas do seu cérebro. Elias enxergava com olhos espirituais. Ele podia ver o que o homem natural não vê. E ele diz, então tem uma nuvenzinha do tamanho da mão de homem. Desce lá e fala pro rei, bora que vem uma grande chuva aí, vem uma tempestade, senão ele vai olhar. Deus já fez um milagre! Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia! Quando se tem interesse, quando se tem expectativa de vida, queridos, se demonstra esperança, se reage, se apega àquilo que pode mudar a sua vida. E aí eu pergunto para você, como é que você tem reagido diante das circunstâncias desfavoráveis? Como é que você tem reagido diante das situações? Ainda há interesse? Olha, meu querido, olha, minha querida, o teu Deus, Ele é um Deus que costuma soprar a vida em vale de ossos secos. Eu vou repetir porque tem gente que estava viajando e não entendeu. O teu Deus é um Deus que costuma ver vida em vale de ossos secos. E nesta noite, aleluia, tem vida aqui. Nesta noite tem ação nele aqui. Nesta noite tem poder nele aqui, aleluia. E mesmo que você se sinta um vale de ossos secos, mesmo que você se sinta uma árvore cortada, Deus vai liberar uma palavra. Deus vai mandar chuvas sobre a tua vida. Deus vai soprar o vento e vai trazer vida outra vez. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Bartimeu pergunta, que barulho é esse? Alguém diz, já ouviu falar no Jesus de Nazaré? Não é ele que está passando aí. Jesus de Nazaré. Presta atenção, Jesus de Nazaré. Essa expressão, Jesus de Nazaré, ela se refere ao Jesus filho de Maria, ao Jesus filho de José, ao Jesus homem, ao Jesus natural, como muitos o viam, como os judeus o viam. Só que neste momento, o que Bartimeu faz? Ele diz, é a minha oportunidade. É a segunda lição. Não perder a oportunidade. Quer milagre? Fica de olho na oportunidade. Quer milagre? Fica de olho na oportunidade. Tem gente que está perdendo o milagre porque não veio ao culto. Tem gente que está perdendo o milagre porque deixou de orar. Tem gente que está perdendo o milagre porque deixou de ler a Bíblia. Tem gente que está perdendo o milagre porque na hora de crer com vida. Tem gente que está perdendo o milagre porque na hora de adorar murmura. Tem gente que está perdendo o milagre porque não deixa transparecer o conhecimento que possui de Deus. Aleluia. Deus ainda faz milagres e você precisa estar brincado. A oportunidade chega para você. Estão dizendo para Bartimeu, Jesus Nazareno. Só que Bartimeu, queridos, ele não vai gritar, oh, Jesus de Nazaré. Bartimeu já sabia que Jesus era o Messias, que Jesus era o rei de Israel, que Jesus era o Yeshua, o Messias prometido, que tinha vindo para salvar Israel. Então ele grita, ele não fala, oh Jesus de Nazaré, me ajuda aqui. Não, queridos, Bartimeu começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia, 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 aleluia. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Era a última semana de Jesus operando milagres. Depois dessa semana ia para Jerusalém, ia ser preso e entregue, ia ser morto. Então era a última oportunidade de Bartimeu. Era a última oportunidade de Bartimeu. Porque Jesus não ia mais entrar e nem sair de Jericó.
Jesus não ia passar mais pelaquela cidade. E Bartimeu se agarra àquela oportunidade. E ele grita desesperado, e um grito desesperado porque, queridos, pensa num povo judeu, religioso, sacerdotes, que tinha raiva de quem declarava que Jesus era filho de Davi. Eles queriam pregar o camarada na cruz antes de Jesus. Queriam demolar, cortar o pescoço, seu herético, seu mentiroso, seu traidor da pátria. Qualquer pessoa que declarasse que Jesus era o filho de Davi, ele seria, queridos, fulminado pela sociedade. Os religiosos judeus, eles detestavam. Então aquele homem que talvez tenha tido os seus olhos vazados por causa de uma insubordinação do seu pai, ele subordina de novo, ele se revolta de novo, mas ele não perde a oportunidade, porque ele sabe que não está diante de alguém comum, mas ele está diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Era a oportunidade diante de Jesus, aleluia. Alguém diz: é Jesus Nazareno. É de Jesus Nazareno para você, mas para mim é o Messias, o Yeshua HaMashiach, o Deus, o Emanuel, o Deus conosco. E eu vou gritar: Yeshua HaMashiach, Yeshua, o Messias, Yeshua, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não perde a oportunidade do seu milagre. E enquanto ele grita pelo milagre, ele não grita murmurando, ele não grita reclamando, ele não grita com dúvida, e ele não grita, queridos, de uma forma desrespeitosa. O ladrão lá na cruz fala assim: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. E quantos que às vezes tiveram a oportunidade, mas disseram: se tu és o Cristo, faz isso. E quantos duvidaram? Mas o cego não. Ele clama adorando: Jesus, filho de Davi. Isso é adoração, irmãos. Quer milagre? Aproveita a oportunidade e adora. Quer milagre? Aproveita a oportunidade e adora. Quantas das vezes as pessoas não recebem milagre porque murmuram? Quantas das vezes as pessoas não recebem milagre porque duvidam? Quantas das vezes as pessoas não recebem milagre porque não conseguem expressar a adoração àquele que é? Mas eu aprendo com esse cego que ele não perde a oportunidade de expressar a sua adoração àquele que pode fazer o impossível na sua vida. Aleluia. A terceira lição que eu tenho é a lição da perseverança. É não perder a resiliência. Olha comigo Marcos 10. Marcos 10 e 48. Preste atenção nesse versículo. E muitos o repreendiam para que se calasse. Repita comigo bem forte. E muitos o repreendiam para que se calasse. Muita gente dizendo para Bartimeu: cala a boca, Bartimeu. Para de gritar, seu louco. Para de gritar, seu ceguinho bobo. Você acha que Jesus vai parar para você? Para de gritar, seu desavisado. Você acha que você vai conseguir parar essa multidão? Você acha que você vai conseguir penetrar nessa multidão? Você acha que você vai conseguir interromper o passo dessa multidão? Queridos, olha para mim aqui. Você já viu como é difícil conseguir alguma coisa no meio de uma multidão? Quando você chega num lugar assim que tem uma multidão, para você romper essa multidão, para você chegar nessa multidão, às vezes um convidado que chega atrasado num lugar que tem uma multidão, não é assim?
E você diz, não, eu tenho que estar lá perto do governador, ou eu tenho que estar lá perto do presidente, ou eu tenho que estar lá perto do artista, porque eu sou fulano de tal, ou eu sou ciclano, eu fui convidado para estar lá perto, mas as pessoas não querem, e você vai empurrando, e as pessoas vão te empurrando para trás, e vão te atrapalhando, elas não querem abrir para você passar. Multidão é difícil, irmãos, é difícil romper a multidão. É difícil atravessar a multidão. É difícil passar pela multidão. Olhe para mim. A multidão, queridos, representa um impedimento, a incredulidade, o desânimo, a desesperança, o desespero, a falta de perseverança. Quanta gente não tem o milagre, porque é tão difícil. Ciclano falou isso, o médico falou aquilo, o advogado falou aquilo outro, o juiz já decidiu aquilo outro. Você sabe, né? Eu não tenho mais esperança, eu não posso. E começa, queridos, a ficar parado diante de uma multidão. Quantas das vezes embargado, calado, o barulho está soprando nos seus ouvidos, a oportunidade está diante de você, mas perdeu-se a resiliência, perdeu-se a perseverança. Mas Bartimeu, o texto está dizendo, muitos o repreendiam. Diga assim comigo, muitos contra um. Difícil, né? Muitos contra um. Mas o que Bartimeu faz? Bartimeu grita mais alto. Bartimeu grita mais alto. Me ajuda a profetizar e diga para essa irmã, para esse irmão que está do seu lado, tem hora que tem que ganhar e não grita. Tem hora que o milagre só vai acontecer no grito. Tem hora que tem que ser no grito. Não adianta você querer ser educadinho. Não é minha vez. Me mandaram calar a boca. E tem gente, me mandaram calar a boca. Ai, meu Deus, não vou mais nessa igreja. Não vou mais conversar. E é você que está precisando do milagre, filho de Deus. Jericó, estava lá, muralha de 6 metros de largura. Altura inconcebível. Passava um carro, charretes, carroça em cima daquela muralha. Tinha casa em cima daquela muralha. E Deus manda o povo de Israel circular os muros. Vai circulando esses muros aí. E no último dia, Jesus, Senhor, como que esse muro vai cair? Vai ser o seguinte: grita, marcha e grita 7 vezes rodeando o muro do dia, marchando e gritando. O povo está lá de dentro dizendo, tem uns loucos aí marchando e gritando, tem uns loucos marchando e gritando. Só que era um grito, querido, de quem entendia que era a oportunidade de conquistar. Era um grito, aleluia, em sintonia com o céu. Era um grito que movia o céu. Não era um grito de gente natural, mas era o grito da fé. Era o grito do Espírito que ativa o poder de Deus para operar o milagre. O grito da ira não vai resolver. O grito da murmuração não vai resolver. Não. O grito da raiva não vai resolver. Mas o grito da fé resolve. O grito que parte do Espírito resolve. Josué mandou o povo gritar. Josué gritou e o muro implodiu, afundou. Aleluia. Eu estou falando de Jericó. O milagre aconteceu lá na época de Josué, e agora tem milagre em Jericó. Essa cidade ela foi reconstruída. Por isso que um texto diz que ele estava saindo de Jericó, outro diz que estava entrando, porque tinha as ruínas da cidade velha e tinha a cidade nova, que não era no mesmo lugar. Então alguns historiadores dizem que era porque Lucas situa numa posição e Marcos situa em outra posição. Essas muralhas caíram. E agora Bartimeu, queridos, quando alguém diz para ele,
Bartimeu, cala, para de perturbar o mestre, Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. Aí vinha o outro, seu incircunciso, cala a boca, seu mendigo velho fedorento. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. Aí vinha outro, seu louco velho, cala a boca, não atrapalha. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. E Jesus parou. Eu vou repetir, você não entendeu? E Jesus parou. Quando Jesus para mudar, quando Jesus para transformar, quando Jesus para realizar um milagre, quando Jesus para desfazer as obras do diabo, quando Jesus para, aleluia, ele para, aleluia, para fazer o extraordinário acontecer na tua vida, ei, vai dando glória, porque eu sinto que ele está parado aqui nesta noite para mudar o teu estado, para mudar a tua situação, para fazer diferente. Jesus parou aqui nesta noite, ele está parado para mudar a tua história. Jesus parou. Levanta a tua mão, porque enquanto você adora, Jesus para. Enquanto você adora, Jesus para. Enquanto você adora, Jesus para. Aleluia, 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 aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele perseverou. Ele não se calou, ele não desistiu, ele não parou diante daqueles que se opunham ao seu milagre, porque era a sua oportunidade. Ei, é a tua oportunidade, meu irmão, persevera, não desanima nesta hora, não volte atrás nessa hora, não desista nessa hora. É a hora da bênção na tua casa, é a hora da bênção na tua família, é a hora da bênção no teu casamento, é a hora da bênção na tua vida financeira, é a hora de Deus fazer na tua vida o que Ele vai fazer. Permaneça gritando, permaneça na presença dEle, a tua história vai mudar. Agora, presta atenção, estou quase terminando. São 5 lições, eu estou na quarta. Aleluia. A quarta lição é: está preparado para a oportunidade. Está preparado para o que você quer? Você sabe o que você quer? Qual é a sua expectativa? Qual é a sua visão? O que você quer? Qual é o milagre que realmente você quer? O versículo 49, o texto diz assim: e Jesus parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Imagina esse camarada, Bartimeu falou mais animado ainda do que eu já estou. Consegui parar o homem, consegui parar a multidão. Você quer que eu fique mais animado ainda? O texto que vai dizer, Lucas vai dizer, que ele se colocando de pé de um salto. Ele não levanta não, ele dá um pulo. Aleluia. Ele se levanta de um salto e ele lança de si a sua capa. E ele vai ter com Jesus. A capa, irmãos, ele tinha recebido das autoridades judaicas para mendigar. Era a identidade de mendigo. Só que Bartimeu está dizendo: eu não quero esse negócio para mim não. Essa capa de mendigo não. Eu quero a capa de glória. Eu quero a capa da presença de Jesus. Minha vida está mudando agora. Quero saber de capa não. Agora tem gente que adora uma capa da pobreza. Uma capa da miséria. Uma capa da mendigância. Tem uns que andam por aí: ah, pastor, eu sou muito doente. Já viu esse povo assim? Ah, irmão, só sabe como é que eu sou doente. E a doença já é dele. Ele toma posse da doença. Ah, essa minha doença, né? Essa minha paralisia, essa minha diabetes, sai pra lá, diabetes do capeta pra lá, não é minha não, né? E ele vai tomando posse de tudo que não presta na vida dele. Pega essa capa velha e coloca sobre si e não larga. Bartimeu estava com aquela capa porque obrigaram ele a carregar aquela capa e pedir esmola.
rapaz diz, essa capa não é minha, um dia eu largo esse negócio. Um dia eu recebo a minha vitória. Um dia minha vida muda. Um dia minha história muda. E ele ouviu falar dos milagres que Jesus tinha feito. Quando Jesus chega diante dele, aleluia, é a minha hora, é a minha oportunidade. Bartimeu agora sabe o que ele quer. E quando Jesus o chama, que alguém diz, o mestre está te chamando, Bartimeu, ele pula, se levanta. Eu imagino aquela capa caindo em cima daquele coxo que estava do lado de Bartimeu, e Bartimeu vai correndo e o coxo, Bartimeu, sua capa fica para você, ó, fica com duas de mendigo aí, seja mendigo ao quadrado, porque eu não sou mendigo, mas não, eu estou indo ao encontro de Jesus. Aleluia! E Bartimeu chega diante de Jesus. E aí é a hora H. Bartimeu chega diante de Jesus, Jesus olho no olho, e Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Parece ser uma pergunta simples, irmãos, mas é a hora do teste. Porque é nessa hora que a incredulidade quer bater. É nessa hora que o capiroto sopra no ouvido e diz, aí, é um homem, você acha que ele vai te dar vista? Você acha que ele vai poder te curar? Ali, em milésimo de segundo, passa tanta coisa na mente do camarada para responder essa pergunta, que toda a fé dele pode desabar. Bartimeu está diante de Jesus. Jesus não sabia que ele era cego. Não veio alguém trazendo ele para colocar ele diante de Jesus. Os olhos dele não estavam vazados diante de Jesus. Jesus não estava vendo que ele estava naquela situação. Por que Jesus não facilita as coisas? Por que Jesus tem que perguntar o que queres que eu te faça? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. É porque a gente precisa colocar a fé no tamanho do milagre que a gente quer. O milagre, queridos, ele acontece por uma disposição indubitável da sua fé, uma fé sem nenhum pouquinho de dúvida. Quem vem diante de Jesus precisa crer. Eu preguei aqui no culto passado que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Sua mente, sua oração não é capaz de limitar o poder do teu Deus. E quando ele pergunta para Bartimeu, o que queres que eu te faça? Bartimeu olha para ele, aleluia, e podia dizer, Senhor, uma esmola maior, pelo menos para 30 dias, para 50 dias. Senhor, faz alguma coisa aí para mudar apenas a minha situação financeira. Só que Bartimeu já sabia o que ele queria, que ele já tinha jogado a capa fora. Eu vou parar um pouquinho aqui para o Espírito Santo trabalhar a sua mente aí. Você consegue jogar a capa fora agora aí? Consegue? Das deficiências que você está carregando, dos problemas que você consegue jogar a capa fora, a capa da dúvida, a capa do medo, a capa da incerteza. Enfim, diante de Jesus que está parado aqui nesta noite, ele está perguntando o que queres que eu te faça. Bartimeu então diz, Senhor, eu quero ver. Ele olha para um homem, irmãos, que é parecido com ele. Jesus era de carne e osso. Jesus tinha cabelo de judeu, tinha olho de judeu, tinha testa de judeu, tinha mão de judeu. Não tinha uma estrela na testa de Jesus dizendo que ele era o Messias. Jesus comia, Jesus bebia, Jesus dormia, Jesus cansava. Mas Bartimeu sabia que ele era o Yeshua HaMashiach, e ele então não duvidou e disse, eu quero ver. Eu estou sentindo graça dele aqui nesta noite.
Eu estou sentindo graça dele aqui nesta noite, aleluia. Se eu fosse você, eu começava a adorar. Esta noite é noite de milagre, é noite de agir de Deus na tua vida. Aquilo que disseram para você que não tem jeito, ele está dizendo: o meu tempo está chegando e eu vou fazer e vou surpreender aqueles que disseram que não tem jeito, porque eu sou o Senhor que me emitiu a prova, mas sou eu que entro contigo na prova, e no tempo certo eu te tiro dela, para que o meu nome seja glorificado. Fica de pé adorando, fica de pé glorificando, fica de pé exaltando, aleluia, aleluia, aleluia. Você tem que estar preparado. Bartimeu não pediu menos, ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Aleluia. A tua fé te salvou. E eu termino para a gente orar, porque o céu está aqui nesta noite. Eu sinto o céu mobilizado para operar milagres na tua vida aqui nesta noite. Meu Deus do céu. Eu sinto Deus entrando em casas aqui nesta noite. Eu sinto Deus entrando e respondendo orações que foram feitas há 10 anos. Eu vejo Deus entrando e respondendo orações e abrindo portas que foram fechadas no ano passado. Eu vejo Deus entrando aqui para mudar a história de crente adorador. Aleluia. Qual é a quinta lição que eu tenho aqui? Segura só um pouquinho. Qual é a quinta lição? Diga comigo: eu preciso estar disposto a viver o novo. Bartimeu, queridos, olha quando ele é curado, versículo 52. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. O que Jesus disse? Vai. Faz assim comigo, ó. Vai. Quando você escuta vai, vai para longe, vai-te embora, sai de perto de mim, volta para os teus, volta para tua família, volta para a cidade, volta para o lugar de onde tu veio. Então Jesus dá uma ordem para Bartimeu: vai, a tua fé te salvou. Agora, leia o restante do versículo que diz: e logo viu. E logo viu. E o que ele fez após ver? E logo viu, vírgula, e seguiu a Jesus pelo caminho. Jesus disse: vai. Bartimeu diz: vai não, eu venho. E Bartimeu agora não larga Jesus. Bartimeu não volta para o seu lugar de outrora. Bartimeu não volta para os seus, mas Bartimeu vai viver o novo. Bartimeu quer estar perto de Jesus. Sabe por quê? Porque Bartimeu não quer só o milagre. Bartimeu quer intimidade com o dono do milagre. Bartimeu não quer apenas um milagre para a sua vida, mas Bartimeu quer ser a fonte do milagre. Esquenta a tua mão, porque o Espírito Santo está me dizendo que nessa noite ele está levantando gente que vai ter intimidade com ele, não apenas para receber milagres, mas para ser a fonte do milagre. Ele está levantando gente que vai, mas gente que vem, gente que vai perto dele, gente que segue ele, gente que representa ele, gente que faz a vontade dele, aleluia, gente que vai viver o novo dele. Te prepara para viver o novo de Deus, meu irmão. Te prepara para viver o novo de Deus, meu irmão. Ele vai entrar nesse casamento choso, cheio de tristeza, e vai trazer um violino para você. Ele vai entrar nesse relacionamento com teu filho, com a tua filha, e vai trazer um violino para tua família. Ele vai entrar neste corpo enfermo e vai te dar saúde. Ele vai te dar essa visão de negócios. Ele vai entrar nessa empresa e vai mudar a tua possibilidade, a tua condição financeira. Ele vai entrar com coisa nova. Te prepara, tem expectativa, persevera, aproveita a oportunidade, aleluia, e começa a viver o novo de Deus, 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 o novo de Deus. Levanta a tua mão e adore, vai adorando, porque o Senhor está aqui nesta noite.
talentos para operar na tua vida.